Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem que aqui no canal eu falo bastante de diversos assuntos, não só relacionados à minha vida aqui na Inglaterra, como também cidadania italiana, algumas notícias de coisas que acontecem, falo de alguns problemas do mundo, né? Sempre falo de inflação, essas coisas assim. E isso é resultado de eu gostar muito de história, geografia e assuntos relacionados. E muita gente me pergunta por que então que eu não falo mais sobre política aqui no canal. Já falei algumas vezes, já fiz alguns vídeos, mas eu tenho evitado de fazer vídeos sobre esses assuntos relacionados à política. Isso porque eu vejo a situação mundial, tá? Não é só nem aqui na Europa, nem só no Brasil, mas a situação mundial é muito triste relacionada à política, porque eu vejo que estão criando um cenário político muito perigoso, que é baseado principalmente nessa divisão interna, né, dos países. Então nós temos sempre pessoas divididas em grupos, cada país tem algumas particularidades, mas basicamente são as divisões de esquerda e direita, né? E quando a gente pensa o porquê disso, a gente começa a chegar a conclusões e entender, na verdade, qual é o objetivo por trás disso tudo. Porque isso não é apenas uma questão de representar uma vontade popular ou refletir uma vontade popular. Nós vemos muitas vezes o movimento sendo o contrário, de cima para baixo. O que a democracia deveria servir primordialmente é para representar a vontade popular na classe dominante, na classe política. Porém, o que está acontecendo muitas vezes é o contrário. Então, os políticos chegam a alguma conclusão, ou motivados por alguma ideologia ou algum outro objetivo, e eles impõem a vontade deles na população, relacionam esses objetivos que eles têm, que os políticos têm, com alguma ideologia, alguma crença, alguma coisa que o povo simpatiza, e então eles jogam isso para o povo, e aí então o povo divide entre aqueles que concordam com isso e os que não concordam, né? E geralmente todas essas divisões caem sempre no ser de direita, ser de esquerda. Tudo isso é muito limitante e muito triste, mas também muito perigoso. É justamente pelo que eu estou dizendo. Quando as coisas vêm de cima para baixo, significa que nós estamos sendo influenciados e que nós estamos muitas vezes seguindo os planos, os objetivos de alguém ou de alguma classe, né? Nesse caso a classe política. E parece clichê falar, mas aquele ditado dividir para conquistar, isso realmente é um princípio verdadeiro, isso realmente ocorre, isso não é novidade, não é ficção, isso realmente tem sido usado muitas vezes na política externa. Então alguns países criavam divisões geográficas, divisões políticas ali entre países vizinhos para, sei lá, criar um conflito, uma guerra entre dois países vizinhos. Então esse país que ficou de fora ia lá e conquistava tudo depois que os dois vizinhos ali guerrearam, né? Porém hoje nós estamos vendo isso internamente nos países. Então as populações estão em conflito, e quando a gente tem essa divisão entre esquerda e direita, isso acaba indo para níveis muito maiores do que apenas a política, né? Nós não estamos debatendo aqui, sei lá, um projeto de lei, alguma coisa assim, né? Tendo duas opiniões diferentes sobre um ponto específico, mas isso começa também a se aplicar a valores fundamentais, né? A crenças muito profundas, né, do que tem de valor num ser humano, e tudo isso dividido em direita e esquerda, claro, vai causar um grande conflito. As pessoas deixam de ter empatia por aquelas outras pessoas que estão do outro lado ali, né, da ideologia, né? Uma pessoa de direita, ela perde a empatia pela pessoa de esquerda. E isso elevado a um grau mais alto do que o atual, pode inclusive justificar conflitos graves mesmo, né, entre esses dois lados, né? Isso pode chegar mesmo a conflitos, né, físicos. E isso é algo muito, muito grave mesmo. Então é por isso também que eu tento não cair nesse jogo. E é um jogo também, pessoal, porque nós percebemos como as coisas mudam de acordo com o tempo, de acordo com os interesses daqueles que estão no poder, e claro, né, das grandes corporações, dos bancos e etc, né? O que nós vemos hoje? Nós vemos uma série de ideias que são aceitas pela maioria das empresas, dos meios de comunicação e esses grandes poderosos, e todos eles agem de acordo com isso, divulgam essas ideias, propagam essas ideias e combatem as ideias contrárias. Então nós vemos as grandes corporações também influenciando os governos com essas ideias. Muitas vezes os próprios consumidores dessas grandes empresas às vezes rejeitam a manifestação deles dessas ideologias, mas a gente vê que eles continuam insistindo nisso, né? Claro, tudo que a gente insiste, né, uma hora acaba
prevalecendo, né? Ainda mais quando se tratam de grandes poderes econômicos, como são essas corporações. Ainda mais que a gente sabe que na democracia, uma das falhas na democracia não é um sistema perfeito, pode ser o melhor sistema que foi inventado até hoje, pode ser. Porém, como sistema político, a democracia tem a falha de permitir a influência de agentes externos, muitas vezes através do poder econômico. Então, grandes empresas podem influenciar, podem doar dinheiro para campanhas, podem mudar o pensamento de alguns políticos, de alguns parlamentares. Isso pode acontecer, não é? Pois bem, e o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos que justamente esses ideais propagados pelas grandes empresas, eles se alinham muito mais com as políticas de esquerda. E nós sabemos que, em sua origem, os partidos de esquerda, eles visavam representar a classe trabalhadora, justamente, né, que seria a classe dominada por esses grandes agentes econômicos, essas grandes empresas, as grandes corporações. Afinal, os partidos de esquerda geralmente surgiam para defender os operários, né, nas grandes indústrias para as quais eles trabalhavam e eram muitas vezes explorados. Então não parece curioso que justamente hoje os ideais que os partidos de esquerda abraçaram, né, já não são mais os ideais originários dos partidos de esquerda, não é mais simplesmente defendendo a classe trabalhadora, mas eles têm outros ideais relacionados a identidades da população, não é? E esses ideais estão em perfeita sintonia com os ideais propagados pelas grandes corporações, né, e instituições internacionais, etc., né? Então isso é realmente muito estranho, porque os partidos de direita, né, que em teoria visavam aí proteger também a estrutura, né, das classes de poder, protegiam então as empresas, os interesses das classes mais altas, né? E hoje em dia as pessoas da classe trabalhadora, em diversos cenários, diversos países, eles acabam vendo na direita justamente algum tipo de representatividade, tá? E não em todos os cenários, mas a gente vê, por exemplo, um exemplo aí claro, na França, né, nós tivemos diversas manifestações de agricultores, de operários, contra diversas medidas do governo francês, que atualmente é de centro-esquerda, né? E essas pessoas que se viam exploradas, tendo seus direitos afetados, seu poder de compra principalmente, né? Muitas delas também estavam tendo aí problemas com a aposentadoria, né? Porque o governo gasta tanto e não consegue mais pagar a aposentadoria, então eles querem aumentar a idade para a pessoa se aposentar, né? E além disso também os agricultores, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, né? Os agricultores sempre sofrendo muito com essas questões ambientais, novas legislações que tentam dificultar muito, tentam e conseguem, né, dificultar muito a vida do produtor rural, e essas pessoas então acabam voltando para os partidos de direita. Isso tem acontecido na França e em outros locais aqui da Europa também. Então diversas políticas que os partidos de esquerda defendem acabam fazendo com que as pessoas da classe trabalhadora, as maiores classes, né, de pessoas nos países, elas se voltem então para a direita. Então não é muito curioso isso, que justamente o público-alvo da esquerda hoje em dia em vários países está indo justamente para a direita. Então percebam como isso é móvel, né, como isso é fluido. Então esse espectro político, ele não é fixo, ele está sempre se movendo, ele está sempre atendendo a interesses de qualquer classe que esteja no domínio, qualquer poder que esteja com algum interesse, algum objetivo. Já não é mais a vontade popular, porque nós sabemos que as pessoas são altamente influenciadas, primeiramente, né, pela família, pelos amigos, pelo meio que elas estão inseridas ali, e depois também, claro, pelo estudo que elas têm, né, pela escola, pela faculdade que elas frequentam, tudo que elas vão acreditar e vão pensar, as ideologias que essas pessoas vão ter para si, tudo isso é construído através da educação que ela tem durante toda a sua vida. E, claro, quando nós temos pessoas que são alinhadas com uma certa ideologia, por mais que elas tentam ser imparciais, elas acabam transferindo isso no seu ensino, né? Seja um pai para um filho, seja um professor para um aluno. E então as pessoas tendo aquele conjunto de crenças, aquele conjunto de ideais, elas muitas vezes são levadas aí hoje em dia com a ajuda, né, das mídias, não só nos canais de notícia, filmes que propagam ideias, mas também as redes sociais, né? Isso é algo, por isso nós estamos vendo também mudanças rápidas nas ideologias dominantes. Então as pessoas que já têm algumas certas crenças, algumas opiniões, elas acabam então sendo meio que direcionadas para algum segmento de alguma ideologia que acaba se enquadrando em ser de direita, ser de esquerda. É algo muito cruel. Para mim parece um jogo de manipulação da classe dominante, que seria a classe política, também classe econômica, né? Então é por isso que eu tento não me enquadrar nisso.
e eu tento também não falar sobre isso. Esse vídeo de hoje aqui com certeza vai gerar algumas opiniões polêmicas, mas eu espero que vocês tenham entendido essa minha linha de raciocínio. Se não, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês gostariam de ver eu falando mais sobre política aqui no canal. Provavelmente eu não vou, tá? Porque isso gera muito problema mesmo, não é a minha intenção aqui. Porém, eu gosto de falar sobre os assuntos e gosto também de ouvir a opinião de vocês. Eu sei que aqui no canal tem um público bem legal que participa, então conto com o comentário de vocês. Deixem seu like no vídeo também se gostaram, inscreva-se no canal e até mais!